Como vocês devem acompanhar, seja por mídias sociais, hoje em dia, como existe algumas limitações e até cautela na hora de se falar da questão do suicídio no jornalismo de maneira geral, TV, só que nas mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, isso não tem controle. Então a gente acaba tendo acesso hoje em dia a muito mais informação do que anda acontecendo. E aqui em Balneário Camboriú, de maneira mais específica, isso é muito real, porque além de tudo a cidade ela não é grande. Você tem acesso muito rápido a essas informações. O local onde eu trabalhava, ali na Barra Sul, logo nos primeiros dias da semana, 2 quadras, alguém se jogou de um prédio, mais um pouquinho do lado, uma outra pessoa se matou, um tiro, não lembro bem. Então, na primeira semana a gente já ficou sabendo, porque é tudo muito real e rápido. Mas quando você pensa isso de maneira mundial, global, você hoje há dados de que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Só que na mesma proporção que este tema, essa realidade tão angustiante cresce, maior, principalmente em meios religiosos, isso é tratado como um tabu, onde praticamente não se fala, ou os mais sinceros e piedosos não falam, se silenciam, e aqueles que falam geralmente são vozes da ignorância, são vozes até mesmo da perversidade, ao invés que, vendo e tratando com uma família que está lidando com uma dor de perder alguém, a colocam em lugares infernosos. E como propósito de tudo aquilo que a gente vê no Evangelho, na prática de Jesus, sempre foi lidar e tratar e responder ao que a angústia e a dor humana e aquilo que era uma realidade do ser humano e da existência humana, hoje, mais do que nunca, isso se tornou fundamental de nós compreendermos, de nós entendermos esse processo, o que leva as pessoas a tomarem uma atitude tão drástica, o que fazer como família quando a gente percebe, o que fazer quando pessoa, quando a gente percebe esse turbilhão em nós e você não sabe para quem pedir ajuda, e o que fazer como família quando a coisa já aconteceu, quando o suicídio já se efetivou. E pensando nisso, para a gente ter um olhar mais social e clínico, eu convidei a Carol, que ela é psicóloga e ela a especialidade dela, ela tem uma formação especial na tanatologia, isso, né? Que é o estudo dos fenômenos que envolvem a morte. E para que a gente possa, que eu faça algumas questões para ela, baseadas até mesmo em alguns questionamentos que eu recebi durante a semana. E para a gente entender um pouco melhor, Carol, qual seria o trabalho de uma especialista em tanatologia, para eu entender qual tipo de pessoa que realmente busca você, se é a família, se é o que está passando pelo problema, se é o que já passou e já viu um familiar, e se você nesse processo é um trabalho meio que individual ou você acaba tendo ajuda de um psiquiatra, de medicamentos, como que funciona esse processo? Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença e pela atenção de vocês. Estou um pouquinho rouca, então se alguém não conseguir entender, é só perguntar, tá bom? É só sinalizar. Bom, o público não tem assim um público específico.
Pode ser uma pessoa, pode ser a família, pode ser uma pessoa que teve alguma perda recente, né? Ou que ainda terá, né? Por exemplo, se uma pessoa tiver com um familiar numa doença terminal, que está vendo que a morte se aproxima, eles podem buscar o atendimento também, né? Então, não tem assim um público específico, né? O trabalho, né, específico ali da tanatologia, né, que é a formação que eu tenho, é você auxiliar aquela pessoa a lidar com a dor, com o sofrimento, né, que a perda traz. Perda, eu não me refiro só à morte, né? Pode ser a perda de um emprego, o término de um relacionamento, uma mudança de cidade, que aí você tem uma perda também, né? Porque você perde, enfim, a casa, o contato com as pessoas que você convivia, né? Então não seria só a questão da perda por morte, né? Um desaparecimento de um familiar é uma perda também, né? Então a tanatologia ela vai auxiliar a pessoa a lidar com os sentimentos que essa perda provoca, né? A tua pergunta, né, sobre se eu trabalho sozinha, se eu tenho apoio, né? Não, eu não trabalho sozinha. Dependendo do caso, eu vou entrar em contato com a família, né? Porque eu não tenho como ficar 24 horas com a pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que sinaliza que está pensando em suicídio, né? Eu não tenho como cuidar disso sozinha, né? Então eu vou entrar em contato com a família ou com amigos, com o vizinho, né? Para a gente conseguir estruturar uma rede de apoio, para que essa pessoa tenha o mínimo de segurança para que ela não venha, né, a cometer o suicídio. Em caso de psiquiatra, eu faço encaminhamento quando há necessidade, né? Eu faço uma avaliação e se houver necessidade, né, medicamentosa, né? Se essa pessoa tiver num grau de sofrimento muito grande, se ela já não consegue dormir, se ela não come, se ela não sai de casa, se ela tem uma ansiedade muito elevada, né? Aí sim é feito o encaminhamento para a psiquiatra para o uso da medicação, né? Mas não são em todos os casos, tá? Em alguns casos eu entro em contato com a escola também, né? Se for um caso de um adolescente, por exemplo, que frequenta ainda a escola, né? Então nunca é um trabalho sozinho, né? Sempre buscando fortalecer uma rede de apoio, né? Para que essa pessoa tenha um mínimo de proteção, né? Seja numa pessoa que tem um comportamento suicida, e aí o comportamento suicida não é só a pessoa que ela tenta o suicídio ou sinaliza que está buscando. Existem graus, né? Então tem aquela pessoa que pensa, às vezes não necessariamente em morrer, mas que ela começa a ter aquela sensação de que viver não faz mais sentido para ela, mas ela ainda não assimilou totalmente que seria a morte a solução, né? Mas que ela começa a entender que o mundo não faz mais sentido para ela, né? Ou que tem, às vezes, aquele sentimento de querer deitar e não levantar nunca mais, né? Então, tem esse nível. Depois tem aquele pensamento recorrente, aí sim de morte, né? Onde a pessoa tem claramente a ideia de que a morte seria uma solução, mas isso ainda fica só no pensamento. Depois tem a fase que ela começa a planejar. Então, ela vai pensar em como, né, tirar a vida. Depois aí vem a tentativa, né, até ter o fato consumado, né, do suicídio. Então, isso a gente fala que é o comportamento suicida, né? Então, não a pessoa, às vezes, ela não é assim de imediato, de um dia para o outro, que ela vai pensar em morrer. É um processo, né? Então, e às vezes a gente só percebe quando já aconteceu ou está muito próximo de acontecer. Algo que eu queria que você pudesse nos explicar, se existe um perfil de pessoas que acabam buscando suicídio. Se eu digo perfil de idade, se é pessoas mais velhas, mais novas, de gênero, se é mais mulher, mais homem, se de classe social, se a gente de classe média alta, se a gente mais rica, a gente mais pobre. Qual que seria esse perfil ou se é muito difuso? Bom,
O suicídio é multifatorial, né? Então não existe um motivo que leve a pessoa a buscar suicídio como uma solução, né? Então, qual seria o perfil que geralmente todas as pessoas vão apresentar? Desespero, desamparo. Sim. Quais os tipos de pessoas? Sim. Mais mulheres, mais Sim, já vou falar. Então elas têm essa questão, né, do desespero, né, e o que todas têm em comum é a questão de não visualizar uma outra alternativa, né. Em questão de idade, o índice atual é de 15 a 29 anos, geralmente, que tem um índice bem elevado. Idosos também têm um índice bem considerável de suicídio. Em geral, as mulheres tentam mais. As mulheres, então, elas vão ter mais tentativa. Os homens, eles têm mais sucesso nas tentativas. Talvez pelo meio que ele busque, talvez por causa da força, né? Mas, em geral, o homem ele tem mais mortes por suicídio. Tem um índice bem considerável também em povos indígenas, né? Questão de sexualidade, atualmente o índice vem aumentando no público LGBT, né? Que são os gays, lésbicas, né? Enfim, mas não, isso depende muito da região. Tem índices até de região que tem muito agrotóxico que vai influenciar também, né? Na mudança de humor e tudo mais. Tá? Classe social, não tem, assim, em todas as classes, né? Qual a região que seria com maior índice de suicídio? Maior índice de suicídio aqui na nossa região. Aqui mesmo. Aqui na nossa região tem um índice bem considerável. Do último índice, né, que teve. No Rio Grande do Sul também tem um índice bastante alto na região, né? Em termos, falando mundialmente, né, o Japão é o primeiro colocado, né, na questão dos índices. Assim, não é difícil você falar de um perfil, né? Existem os fatores de risco, né? Geralmente que se fala que é uma pessoa desempregada, atualmente aí atrelando a questão da idade, né? Da terceira idade, aposentadoria, né? Que aí se atrela a questão de solidão, né? Às vezes a pessoa passa a viver sozinha, divórcio, a pessoa que teve alguma perda recente, doença crônica. Então às vezes a pessoa ela vai começar a ter uma ideação suicida porque pela questão da dor física mesmo, de se tornar algo insuportável, né? Depressão também, né? É um dos maiores motivos atualmente, né? Mas não é só, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado quando fala de depressão e suicídio, porque às vezes as pessoas veem a depressão como a resposta, né? Ah, foi a depressão que tirou a vida da pessoa, né? Como se fosse uma coisa sem solução, né? De que como se a gente não tivesse o que fazer, né? Com o caso de uma depressão, né? E uma ideação suicida. Outros transtornos também, esquizofrenia também tem uma relação. Atualmente a gente tem um índice bem considerável na adolescência, até mesmo na infância vem crescendo bastante o índice de suicídio, talvez pela questão da nossa cultura, né, de ser da sociedade também, de ser uma questão de buscar muito imediatismo, intolerância à frustração. Hoje os jovens, as crianças, hoje eles não têm mais intolerância à frustração, então eles têm tudo na palma da mão quando querem, e aí quando eles se deparam com uma situação onde eles não têm o controle, onde eles recebem o não, eles não têm essa capacidade de lidar com aquilo, né? Então esse é um fator também que vem crescendo atualmente. Eu recebi uma questão de uma pessoa que me perguntou de jovens, de maneira geral, mas eu dei uma reformulada até para ser um pouco mais amplo, porque quando você pensa na nossa mente rasa e superficial e que não consegue entender
o por detrás das coisas, o que levaria um adolescente que às vezes tem o pai, tem a mãe, tem trabalho, está com saúde e tem tudo e tenta suicídio. Isso de maneira tópica, mas se você percebe de maneira social uma fragilização meio que coletiva, se existe esse ambiente de fragilização coletiva e que afeta no individual, que faz com que a dor que doía no passado, hoje é uma dor que a pessoa, por muito menos, a pessoa vai lá e tenta suicídio. A criança que apanhava muito do pai, hoje, porque é excluído no Facebook, ele tenta suicídio. Então, se você nota de maneira sociológica, como profissional, esse perfil de fragilização? Bom, na questão da juventude e adolescência especificamente, tem a questão da impulsividade. Então, às vezes, o adolescente ele não vai ter uma clareza de que ele vai morrer. Às vezes, eles não têm essa clareza de que ele, cortando o pulso, de repente, ele vai, né, chegar à morte. Tem a questão da impulsividade envolvida. Tem a questão também da intolerância à frustração, do imediatismo, né, de ter tudo na mão o tempo todo, tudo para ontem, né? Tem a questão também, principalmente da adolescência e juventude, a fragilidade das relações que você comentou, que o diálogo hoje ele está bastante escasso, né, nas famílias, enfim. Talvez pela vinda da tecnologia e redes sociais, pode ser um fator, né, que contribua para isso, mas fazendo uma relação com antigamente, né, que você comentou. Antigamente as pessoas conversavam mais, seja com vizinho, seja com um amigo, né, as pessoas conversavam mais, compartilhavam, né, as experiências, né, e hoje não, né, hoje se uma pessoa pergunta para ti, tudo bem? O que a gente responde? Tudo. E se responde, não está tudo bem, a gente não sabe o que falar, o que se fala. Ah, que pena, pois é, é assim mesmo, né? E vai encerrando o assunto, né? Então, hoje a gente não tem muito uma abertura com as pessoas, de falar sobre o que nos incomoda. E até a gente tem uma certa aversão a falar o que nos incomoda, né? Então, é como se fosse feio sofrer, chorar, né, se incomodar com alguma situação, como se fosse proibido. Tirania da felicidade. Né? Sim, talvez pela questão das redes sociais também, né, onde se vende que as pessoas são felizes e que não tem problemas, né? E o jovem, o adolescente principalmente, às vezes ele vai sentir vergonha de expor alguma questão, algum sofrimento, né? Às vezes ele não vai ter com quem conversar. E tem essa questão também, como você falou, né, da pessoa ter tudo, aparentemente tudo, e ainda assim buscar o suicídio, né? A gente pode pensar, tudo para quem? De repente vai ser tudo para aquela mãe, né? A pessoa ter casa, estudar na melhor escola, ter tudo o que quer, mas às vezes para ela não quer aquilo. Às vezes para ela preferia ter um final de semana com o pai ou com a mãe, ela preferia ter uma conversa, né, um afeto, né? Então, é bem comum, né? Até quando a gente vê assim no noticiário, né? Suicídio de uma pessoa que tem dinheiro, né? A gente pensa, nossa, mas tem tudo, né? Mas para ela não. Primeiro que o ser humano nunca está satisfeito, né? Quanto mais a gente tem, a gente continua buscando, né? A gente nunca vai ter a sensação de saciedade. Isso, por um lado, é positivo, porque a gente vai estar buscando sempre um desenvolvimento, né? Mas existe o lado negativo, que é quando a gente não se contenta com nada. Nunca nada vai estar bom, né? E existe também a questão de, às vezes, você tem coisas, mas que não tem sentido para você, né? Então, às vezes, você trabalha em algo que você coisas por ter, que não fazem sentido para você, né? Então, às vezes, mesmo que aparentemente aquela pessoa tenha ela suficiente, né? São também do sofrimento, né? Não tem como dizer, né, se um sofrimento isso sim, por exemplo,
Eu perdi meu filho. Isso é um sofrimento. Ok, você tem um motivo, né, para não querer viver. E outra pessoa perdeu um cachorro. É sofrimento igual. Não existe isso de, ela tem motivo, a outra não. É um sofrimento, né? Cada pessoa vai lidar com aquilo de uma forma. Outras têm uma habilidade melhor para lidar com as adversidades, com as perdas. Outras não, né? Mas é sofrimento igual, né? E acho que é isso. Respondi. Agora, pensando em quem convive, seja família, amigos, colegas de trabalho, se tem como nós percebermos, identificar sinais para que a gente possa buscar ajuda, oferecer ajuda, e se existe alguns indícios que se repetem para que eu, como colega, pai, filho, amigo, note a pessoa que ela está com essa predisposição suicida. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que estar atento, de verdade, né, para o comportamento de quem está perto da gente, né, porque às vezes aquela pessoa vai dar todos os sinais possíveis, mas ninguém está percebendo, ninguém está dando atenção devida, né. Né, tá no celular, enfim, né, tá distante, não vai perceber. Ou vai caracterizar por uma frescura, por um exagero, né, enfim. E aí depois que acontece, né, talvez uma tentativa ou um suicídio, aí sim a pessoa vai entender, né, e perceber todos os sinais que aquela pessoa apresentou. Existem os sinais diretos e indiretos. Tem a questão da mudança brusca de comportamento, e essa mudança ela pode ser boa ou ruim. Por exemplo, uma pessoa que a vida inteira reclamou, sempre foi aquela pessoa reclamona, que não gosta de nada, que nada tá bom, que implica com tudo, e de repente ela parou. Ela não reclama de nada, ela não fala nada, ela não tem reação. Para a família, às vezes, isso é uma coisa boa, que aquela pessoa deu um sossego, né? Não tá mais incomodando, né? Como sempre, mas é uma mudança brusca de comportamento. Então, esse não se importar mais pode estar relacionado com não se importar mais com a vida, inclusive, né? Não que seja uma regra, né? Pode ser, né? Sempre a gente tem que avaliar outras questões, não só essa, né? Tem a questão também daquela pessoa começar com um discurso de eu não aguento mais, não tenho mais força, se tal coisa acontecer, eu não sei não sei o que eu vou fazer, logo vocês não vão mais se preocupar comigo, eu só incomodo, eu sou um fardo, enfim, esse tipo de discurso, né? De novo, não sempre, né? Porque acho que todo mundo já falou isso, né? De que não aguenta mais, né? Talvez as mães também um pouco mais, né? Vou embora, se não vão mais me ver mais, né? Esse tipo de fala. Mas sempre avaliar outras questões, né? Ou a pessoa ela começa também a resolver pendências, então aquela pessoa que vai lá e paga o crediário todo que ela tem pendente, faz um seguro de vida, enfim, começa a resolver questões que ela tem pendente, né? Às vezes ela pode fazer um testamento, né? Doar pertences, de repente imprimir foto e sair dando de presente para os familiares, né? Começar a se desfazer mesmo das roupas, de todos os pertences, né? Esse tipo de comportamento. E tem a pessoa também que ela vai falar mais claramente, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu vou me matar, né? Então, muitas pessoas às vezes vão pensar que você está fazendo isso para chamar atenção. Sim, ela quer chamar atenção, mas ela quer chamar atenção para o sofrimento dela. Não chamar atenção de uma maneira pejorativa, de que é uma frescura e que ela só quer atenção. Sim, ela está falando isso porque ela quer a tua atenção, mas porque ela está realmente sofrendo, né? Porque ela precisa de ajuda, né? Então, na dúvida, dê atenção, né? Se uma pessoa chega para você e fala, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu vou me matar, não ignore, né? Dê atenção. Se você não sabe o que fazer, não sabe o que falar, compartilhe,
né? Nunca é bom você ficar com informação sozinha. Se uma pessoa chega para você e fala que vai se matar, fala, compartilha essa informação com outras pessoas próximas, né, dela, seja com a mãe, com o pai, com o irmão, com o marido, né? E, geralmente as pessoas vão dizer que não é para falar para ninguém, eu estou contando para você e é segredo e não conta para ninguém. É preferível você ter uma pessoa brava do que morta. Então, né, na dúvida você compartilha, porque você não vai conseguir proteger essa pessoa sozinha, né? Não são todas as pessoas que têm essa disposição a ouvir o que o outro tem a dizer, né? Não é uma coisa muito fácil de se fazer. Se você se sentir confortável, escute o que essa pessoa tem para dizer. Não precisa dizer nada, porque essa é a dificuldade que a gente tem, né? Ela vai, me conta e o que eu digo? Não precisa dizer, escute, respeite, não julgue. Conselho. O conselho é um pouco complicado porque às vezes você vai validar para aquela pessoa o sentimento de que o problema dela é pequeno e ela é fraca mesmo, né? Porque aí o conselho que a gente faz geralmente, a gente compara. Ah, mas eu já tive isso, eu fiz assim, eu fiz assado, né? Logo passa, né? Se você falar isso para uma pessoa que está pensando em morrer, não vai ajudar, né? Então, a questão do conselho é mais válido você, de repente, olha, você falar coisas como, eu entendo que você está sentindo, pensando, imagino que deva ser muito difícil. Se você quiser, eu posso procurar ajuda junto com você, posso te encaminhar para um profissional, vamos procurar tal pessoa, falar com sua mãe, enfim, ajudar aquela pessoa, né? Mas não no sentido de diminuir. A gente não faz isso de propósito, né? O conselho é sempre com uma boa intenção, né? Mas às vezes aquela pessoa, para aquela pessoa, às vezes o conselho não vai servir, né? De você dizer, comparar a sua vida com a dela, né? Às vezes vai fazer com que ela se sinta pior, tá? Então, geralmente é dessa forma que a gente trabalha. E quando o suicídio já aconteceu? Já não, o trabalho com a pessoa em si agora finalizou. Como que fica a família? Como que geralmente as famílias reagem? Se existe um desespero culposo, se existe uma negação silenciosa, se existe esse padrão de como as famílias reagem normalmente, o que elas devem fazer como família para lidar com essa situação e também se a questão religiosa, qual o impacto que de maneira geral tem sobre essas famílias em como lidar com essa situação, se ajuda, se atrapalha, como que geralmente acontece quando o ato em si já aconteceu? Bom, geralmente depende da família, né? Mas geralmente vai ter um sentimento muito grande de culpa. A família ela vai passar por respostas, então ela vai procurar pistas dos porquês. Ela vai buscar entender os porquês, né? E é bastante dolorido, né? Porque a resposta se foi, a morte levou a resposta. Então, por mais que você encontre uma carta de despedida, uma gravação, o que a pessoa disse naquele momento vai estar contaminado com o sofrimento dela, né? Então, às vezes, não vai ser a resposta completa, né? Porque as pessoas não vão se matar por um motivo, por uma coisa, né? São vários fatores que levam com que a pessoa entre num nível de sofrimento muito grande que façam com que ela busque a morte, né? Então, geralmente, a família vai ter uma culpa muito grande, arrependimento, ela vai pensar muito nos porquês, e se, né? E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse conversado? E se eu tivesse ouvido? E aí ela começa a lembrar, né? E compreender as pistas, né? Que a pessoa possa ter dado. Então, ela falou tal coisa para mim, eu não dei ouvido, né? Enfim, vai ter um remorso, uma culpa, um arrependimento muito grande, né? E o que fazer com essa família,
né? Essa família também ela vai precisar de ajuda, inclusive um dos fatores de risco para o suicídio é você ter perdido alguém para o suicídio, porque é um sofrimento muito grande, né? A morte em si já é um sofrimento, já traz um sofrimento muito grande, né? O suicídio por ser, né, alguém tirando a própria vida, né, gera um sofrimento talvez maior, né? Então essa família ela também vai precisar de ajuda. Grupos de apoio funcionam, são interessantes, né? Você compartilhar e conhecer pessoas com as mesmas experiências que você teve, né? Às vezes pode ajudar. A questão da religião, né, que você comentou, tem um lado positivo e tem um negativo também, né? O lado positivo é a família encontrar força, né? Encontrar um suporte para continuar vivendo. E tem aquela família que vai culpar, né? Que vai, enfim, renegar a religião, a crença, vai entrar num processo de culpar, né? Deus, a religião, né? Enfim, por não ter impedido, né? Por ter permitido que aquela pessoa se suicidasse, né? Então tem esses dois lados, né? Isso também para a pessoa que está pensando, né, em suicídio, a questão da religião também tem esses dois lados, né? Tem aquela pessoa que vai ter uma força, vai conseguir ter que a religião, a fé, a crença, né, dê força para ela, e vai ter aquela pessoa que vai ter o tipo de pensamento assim: minha fé não é suficiente, vai entrar num processo de culpa muito grande e o sofrimento vai aumentando, né? Porque ela pensa, eu tenho Deus, eu tenho a religião, eu tenho marido, eu tenho casa, enfim, e vai entrar num processo de culpa, né? De isso ainda não é suficiente. Como pode não ser suficiente, né? Como pode a minha fé não ser suficiente para me ajudar a passar por tal dificuldade, né? Então tem esses dois lados, né? Depende da pessoa, né? E depende às vezes da igreja, enfim, né? Da forma com que essa pessoa é acolhida, né? Também. Para a gente finalizar essa primeira parte, eu gostaria que você deixasse uma palavra para quem está aqui, para quem está ouvindo depois o vídeo, uma palavra que você pudesse deixar para essa pessoa que está vivendo esse processo de desespero, de confusão mental, angustiada, o que essa pessoa deve fazer, para onde essa pessoa pode buscar ajuda, para quem que essa pessoa pode ligar, onde essa pessoa pode ir atrás, e também para as famílias dessas pessoas que já consumaram o ato. Onde que essas pessoas podem buscar ajuda e que palavra você daria para essas famílias que já perderam alguém? Bom, para as pessoas que estão em sofrimento, né, eu diria que aceite o seu sofrimento, né? Não no sentido de conviver com ele, né, aceitar e viver com ele, mas de que você é um ser humano, né? Nem sempre você vai estar 100%, né? E que sofrer faz parte, né? Todas as pessoas sofrem, né? Não menospreze o seu sofrimento, né? Às vezes essa questão de você desmerecer e de pensar isso não é um motivo para estar triste, né? Não tem como a gente mensurar o sofrimento, é sofrimento. Não existe isso de ser suficiente ou não para você buscar o suicídio como uma alternativa, né? E dizer que, mesmo que pareça impossível no momento, né, sempre vai ter jeito para tudo. Só não se tem jeito para a morte, né? Mas enquanto você estiver vivo, sempre vai ter uma alternativa, tá? Mesmo na pior situação, no momento de desespero, sempre vai ter uma solução. Procure ajuda, né? Você não precisa conviver com esse sofrimento sozinho, você não precisa dar conta de tudo sozinho o tempo inteiro, né? Você não vai ser uma pessoa fraca, né? Algumas pessoas
tem esse tipo de pensamento, você não vai ser fraco ou covarde buscando ajuda, né? Você vai estar sendo humano, né? Você vai estar agindo de acordo com as condições que você tem no momento, né? Então, respeite essas condições. Se você não tem, não se sente confortável para lidar com o que você tem passado no momento, não tem problema de buscar ajuda, de compartilhar isso com outras pessoas, né? Seja um amigo, um familiar, alguém da igreja, um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que você se sinta confortável em compartilhar a dor que você sente. E dizer para as famílias, né, que eu entendo, né, que é muito angustiante você não ter uma resposta. A gente precisa de resposta para tudo. A gente vive o tempo inteiro atrás de uma resposta, de um porquê. Eu entendo que seja extremamente angustiante você não saber o motivo, você não entender, ou você não concordar, aquilo não fazer sentido para você, a pessoa ter se suicidado, né? Mas eu diria que é importante você buscar o perdão, né? E de que ninguém tem culpa. Quando um suicídio acontece, ninguém vai ter culpa, porque não existe um motivo, né? E mesmo que a pessoa tenha deixado uma carta dizendo que fulano fez isso, fez aquilo, né? Estes são os culpados, né? É bastante complicado você colocar a responsabilidade de uma vida num terceiro, né? Cada um é responsável pela sua vida, né? Não estou dizendo que a culpa é da pessoa que se suicidou, né? Mas de dizer para os familiares que tentem buscar o perdão e entender que a gente não tem como dar conta de tudo. Talvez naquele momento você não tivesse condições de perceber o sofrimento daquela pessoa, ou talvez tenha percebido e não tenha tido condições de fazer alguma coisa, talvez você não soubesse o que fazer, né? E que a gente nunca espera, mesmo que a gente perceba que uma pessoa está em sofrimento, que corre risco, né, de vir a cometer suicídio, a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Não vai acontecer com a gente, de que ela vai melhorar e que... Enfim, né? Isso para todas as questões. A gente sempre vê a morte como algo muito distante, algo que acontece longe da gente e que não vai fazer parte da nossa vida tão cedo, né? E quando isso acontece, a gente tem uma dificuldade muito grande para aceitar, né? E quando essa família tem um sofrimento muito grande, né, em decorrência do suicídio, é necessário que ela busque ajuda também, né? Como eu falei anteriormente, dos grupos de apoio, que são interessantes, né? Ou, enfim, cada pessoa vai encontrar uma maneira, né, de receber suporte e ajuda de outras pessoas, né, para conseguir passar por esse luto, né, que é um luto bastante complicado esse do luto por suicídio. Onde buscar ajuda, né? Você pode buscar ajuda num consultório particular, com um psicólogo, você pode buscar ajuda no CVV. CVV é o Centro de Valorização da Vida. Ele atende em território nacional, é gratuito. Em algumas cidades tem o posto de atendimento presencial, eles atendem por ligação, no 188, por Skype, por chat também, né? Você pode buscar apoio nas instituições de saúde da sua cidade, né? Seja no CAPS, no CRAS, na Secretaria de Saúde, no posto de saúde, né? Seja compartilhando a sua angústia com um amigo, com alguém, enfim, com um pastor, com um padre, né? Enfim, com pessoas que você se sinta confortável em compartilhar a sua angústia, tá? Mas procure ajuda. A dor, quando ela é compartilhada, ela diminui. Essa é a tendência, né? Sempre quando a gente compartilha o sofrimento, a dor, a angústia, ela tende a diminuir, né? Você fica aliviado e passa a perceber que ela não é tão grande como parece no momento, né? Porque às vezes quando a gente carrega toda a angústia e sofrimento sozinho, fica muito maior, né? E quando a gente
coloca para fora, compartilha, né, a gente começa a perceber que ela não é tão grande assim e que não é tão difícil assim a gente viver com ela, né, e lidar com ela. Depois eu vou deixar ali no fundo e aqui na frente alguns cartões da Carol, e eu vou deixar separado, porque às vezes para você não precisar nem se constranger de buscar, pegar um cartão dela, algo assim. Ela, além de você poder conversar com ela, você pode pegar os cartões que vão estar aqui e ali naquela mesinha, caso vocês queiram entrar em contato com ela e esse acompanhamento, ou como família, ou como indivíduo. E aprofundar um pouco mais essa compreensão, eu gostaria de indicar, se você gosta de leitura, livros que vão um olhar muito mais amplo do que seria o tema que a gente está falando aqui. O primeiro dele é do Viktor Frankl. O nome do livro é Em Busca de Sentido, né? Que é a história de um homem que sobreviveu a Auschwitz, na Alemanha, e que mostra como, no meio de tanta morte, no meio daquele absurdo, ele buscou sentido em sobreviver àquela loucura monstruosa. O segundo livro que eu queria indicar, que é um pouco mais denso, é O Desespero Humano, do Søren Kierkegaard, que ele é um filósofo, teólogo dinamarquês, que ele fala do desespero humano como latência genuína. E a terceira coisa que eu gostaria de indicar é um seminário, algumas reflexões no Caio Fábio Exclusivo, que é O Tabu da Eutanásia e do Suicídio, que são várias e várias períodos de vídeos com o Caio falando sobre isso, tratando pessoas diferentes sobre isso, e uma palestra dele em Israel sobre isso, e uma palestra dele no Mackenzie, na faculdade Mackenzie, também sobre eutanásia e suicídio. Então, você pode buscar, adquirir ali na internet, pesquise e se vire. Vá atrás. Porque eu acho que vai te dar, porque aqui a gente tem um período para um assunto tão complexo de dor humana. E além dessa questão social, clínica, psicológica desse assunto, eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais com vocês, nesse período que a gente tem aqui, para que a gente tenha um olhar mais existencial do que se passa no coração humano a partir do Evangelho, a partir de Jesus, para a gente entender como que esse processo pode se desencadear dentro do ser humano. E para que a gente guarde algumas poucas posições, a primeira coisa muito clara para nós é a desmistificação do tabu, do suicídio como tabu na nossa mente. A primeira compreensão que tem que ser muito clara, simples, é que tem que haver essa desmistificação do suicídio como um tabu, como algo que a gente quase que pisa em ovos para falar, como algo que já automaticamente você já pensa em inferno, em purgatório, em coisa horrorosa. Porque, para você entender rapidamente, o suicídio sempre existiu na humanidade. Sempre. Como cultura, há algumas culturas que, obviamente, que lidaram com, quando a família lidou com dor, a família e a pessoa estava num momento extremamente delicado, mas viam o suicídio como algo honroso. O próprio harakiri, que é um código de honra oriental, onde a pessoa, quando ela vê a honra dela indo para nada, por motivos diversos, ela tira a própria vida. E ela é vista como uma pessoa honrada. Só que, de alguns
séculos para cá, principalmente pela influência judaico-cristã na mentalidade, em especial ocidental, esse assunto que dizia respeito à dor humana se tornou um tabu, se tornou com códigos de interpretação moral, com códigos infernosos na interpretação. E que se você estudar a história da igreja como um todo, isso não começou desde o início. Isso é tão simples de entender que logo lá no início, nos primeiros séculos antes da fé cristã virar o cristianismo, existiam homens e mulheres que a perseguição era tão real, tanta gente morria, era assassinada por causa da fé. O Império Romano detonando, as pessoas eram entregues a leões, eram cortadas ao meio, era um horror. Qualquer filme e livro de história vai te contar isso, só que a consciência deles de vida eterna, de que aquilo era só um processo, a fé deles e a esperança na vida eterna chegou ao ponto que alguns grupos começaram a querer se entregar para morrer. A fé deles, na honra que era morrer pela fé deles, que ao invés deles serem caçados, eles começaram a se entregar. E um dos pais da igreja, naquele momento, olhou e falou: calma, pessoal. Está certo, a morte foi vencida, não é o fim, mas também não precisa se entregar. Não precisa ter esse ato suicida em nome de Deus. Não precisa. Então, a vida de vocês tem valor. Vivam o máximo que vocês puderem. Se vocês forem pegos, ok, mas não se entreguem. Para você ver como que na mente daquelas pessoas esse assunto não era mistificado, não era símbolo de inferno, de purgatório, não. Só que depois, quando o cristianismo se institucionalizou e começou a crescer, e o catolicismo romano foi ganhando força, e aquilo que já era uma realidade na humanidade, que era o suicídio, sempre foi uma questão, uma incógnita do que acontecia dentro da pessoa para que ela chegasse a esse extremo, e tudo aquilo que a gente não entende, a gente tem medo, e tudo aquilo que a religião não entende, ela lida com aquilo pelo medo, e como ela trata aquilo que ela tem medo e pelo medo? Com condenação, enfiando o diabo na conversa, enfiando o inferno, enfiando o purgatório. Então se estabeleceu esse assunto que todo aquele que vivia e praticava o suicídio como fim da vida dele, essa pessoa ia para um purgatório, essa pessoa ia para o inferno, essa pessoa ia vagar, como herança de uma filosofia grega sobre o Hades, que era o lugar de tormento e de pessoas vagando, meio um Walking Dead espiritual, era aquela coisa, e era cultura católica, romana, de pensamento obscurantista. Tanto que Lutero, na Reforma Protestante, um dos motivos que meio que foi a gota d'água para ele falar chega dessa loucura, foi porque ao ver alguém, ao participar do velório, do sepultamento de uma pessoa que se suicidou, a igreja ficou escandalizada e o perseguiu. E ele falou: vocês estão malucos? Estou falando da dor humana. Estou falando da dor de uma família, mas como a igreja, como eu disse, a instituição, a religião, tudo aquilo que ela não entende, ela teme, e tudo aquilo que ela teme, ela lida com aquilo, com o medo, com a condenação, ela enfia um diabo na conversa, ela enfia o inferno, ela enfia o purgatório, porque ela acredita
de maneira ou piedosamente ignorante ou perversamente manipuladora, que através do medo, da culpa e do inferno, ela vai parar a pessoa. Quando o que acontece é justamente o oposto. Quando o que acontece é justamente o contrário do proposto. Só que no protestantismo, isso não era um assunto. Não se tratava de purgatório, de inferno, quando alguém se suicidava. Era só uma pessoa que, no desespero, se suicidou. Só que no último século para cá, mais ou menos dos 100 anos para cá, com o crescimento do pentecostalismo, que de maneira muito sincera, de maneira muito piedosa, se dedicou a coisas muito mais místicas, de muito mais sensorialidade do que de escrituras, começou a se tratar, assim como no passado, assim como uma realidade católica romana, começou a se tratar de algo que se não compreendia através do medo, através da culpa, através que era possessão maligna, que aquela pessoa era Judas Iscariote, que tinha morrido. Mas, para resumir a conversa na sua mente, para que você vá embora com um mínimo de compreensão sobre isso, não existe nenhum momento na Escritura, em especial não existe no Novo Testamento, nada que paute, que estabeleça toda essa bobagem de purgatório ou inferno suicida. Não existe. Isso é tradição religiosa, isso é pensamento tradicional de sistema religioso que lida com a dor humana que ela não entende, com a angústia humana que ela não compreende, através do medo, através da culpa, através da condenação. Mas você não vai ver um discurso do apóstolo Paulo, você não vai ver um assunto de Jesus com os discípulos, você não vai ver uma carta de Pedro à família dos suicidas do inferno. Não existe. Não há um versículo, um capítulo, um tema de mensagem de Jesus e dos apóstolos sobre este assunto. O que há é cultura tradicional judaico-cristã, aceita pela grande maioria do Ocidente da Terra como algo estabelecido e verdadeiro, e que não é. Essa tem que ser o início da sua compreensão. Segunda compreensão que você precisa ter para você entender de maneira existencial do que eu estou falando é a questão do desespero e da angústia latente em todo o coração humano. Existe algo dentro de você e de mim e de todo ser humano latente, pulsante, que você perceba ou não, saiba ou não, se dê conta ou não, mas que está latejando em angústia e desespero. Mas para que você entenda como que isso acontece em você, à luz do que você vai compreender nas Escrituras, e em especial com o apóstolo Paulo, a constituição humana, ela se dá entre corpo, alma e espírito. Quem eu sou, a constituição de quem eu sou. Gênesis fala que Deus criou o homem à sua imagem. E o apóstolo João fala que Deus, ele é espírito. E ele me criou esse ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. O ser humano é espírito. Por isso, essa predisposição à espiritualidade, a desenvolver-se no espírito. E por isso, essa tendência em busca dessa espiritualidade cair em diversas religiões. E que religião e espiritualidade são coisas diferentes. Mas a religião é a tentativa de sistematizar e institucionalizar a espiritualidade.
que é algo inerente de que me faz ser humano. Eu sou um ser espiritual. Mas esse ser que é espiritual e que sou eu e que é você, a gente carrega um corpo físico, orgânico, químico, mamífero, animal, cheio de química orgânica, cheio de instinto, cheio de necessidades fisiológicas. E esse ser espiritual tem que lidar com esse corpo, e que o apóstolo Paulo chama de corpo de morte, e que se desvanece, e que está morrendo. E além disso tudo, esse ser que é espírito, que sou eu, e que habita nesse corpo de morte, carrega um corpo psíquico, que é a minha alma, que é as minhas faculdades de pensamento, de sentir, de pensar, e a minha alma, ela é toda rachada, ambivalente, desejosa, caprichosa, traumatizada, cheio de marcas da minha vida, cheio de pulsões, a minha alma quer desejo, a minha alma quer satisfação. Enquanto o meu ser, o meu coração, o meu espírito quer vida, a minha alma quer se satisfazer, nem que isso me mate. Enquanto o meu ser espiritual quer verdade, quer vida, quer transcendência, o meu corpo quer banheiro, quer comer e quer dormir. A minha alma quer satisfação, quer se entregar às suas pulsões. E essa síntese, corpo, alma e espírito, sou eu. Ao ponto que, escrevendo aos Coríntios, Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, depois você pode ler, ele diz assim, que enquanto eu habito nessa casa terrestre, eu sinto angústias. Porque se, além disso tudo, quem eu sou, quem você é, existe em mim, em você, sabendo disso ou não, sendo você ateu ou padre, sendo você travesti ou freira, sendo você transexual ou padre romano, sendo você pastor ou monge budista, dentro de todo ser humano, que é esse ser do espírito, existe uma vocação essencial que deseja e clama e que quer ir além disso aqui, da temporalidade, que clama por algo que é eterno. O espírito, que é algo eterno, que é quem eu sou, que é muito além do meu corpo, deseja e o transcende, deseja, busca, e algo que ele não consegue pegar, mas que ele sabe que é, porque ele deseja algo para além dele mesmo, e ele deseja, você e eu desejamos ser quem nós fomos criados para ser. Só que esse ser que busca ser quem foi criado para ser, que não é virar anjo, que não é ser esquisito, não é ser alienado, mas que eu aprendo no Evangelho mais humano. Ser espiritual é ser humano, não é ser esquisito. Gente esquisita é gente esquisita, não é ser espiritual. Porque eu tenho uma referência daquele que é chamado por Paulo, que é Jesus, de o último Adão, o homem dos homens. É divinamente humano e humanamente divino. Eu sou a imagem disso e chamado para ser isso. O mais profundo é ser isso. E o meu coração, nessa síntese de desejar que é infinito, que é eterno, que é atemporal, eu lido com a bagaça do meu corpo,
com a minha psique que não está nem aí para nada, quer desejo. Do meu estômago quer comida, a minha psique quer tesão e o meu espírito quer vida. E nessa síntese, amigo, o que brota é desespero, angústia. Paulo fala assim: enquanto eu habito este corpo de morte, eu anseio sair e viver plenamente o que eu sou em Deus, o que eu experimento latentemente, lido o tempo todo em mim, essa angústia, é esse desespero. E é justamente isto que me caracteriza e me diferencia do cachorro, da vaca, do leão, que faz com que não seja eu apenas um animal mamífero, instintual, um animal que só queira reproduzir, comer e dormir e possuir, mas o que me caracteriza como humano é essa transcendência no espírito, que é o que faz o cara ter tudo, comer tudo, transar com tudo, fazer tudo o que a alma e o corpo dele deseja e dentro dele algo ainda lateja. Dentro dele algo ainda fala: não é isso, não é isso, não é isso. Porque é justamente esse desespero angustiante, latente no meu e no seu coração, e que alguns percebem mais e alguns percebem menos, que me faz e me caracteriza como humano. Só que neste mundo relativo, sendo eu existindo nesse corpo relativo, Jesus ele fala: olha, para a sua existência não ser insuportável, nós lidamos com ela com dois tipos de significados. Um significado imediato e relativo e um significado eterno. A saúde da nossa existência está aqui. Tanto que no Eclesiastes, no fim da vida do autor de Eclesiastes, que alguns dizem que é Salomão, ele fala: olha, eu constatei que tudo é vaidade, mas no final o que vale a pena é comer feliz o seu pão, beber alegre o seu vinho, amar e ser amado pela mulher que tu amas. Ou seja, tem essa questão imediata, aonde Jesus fala aos discípulos: olha, nem só de pão vive o homem, mas ele fala nem só de pão, mas tem o pão. O imediato, o relativo, são as coisas que fazem com que a existência não seja tão absurda, que é amigos, trabalho, família, filhos, você fazer e trabalhar em algo bacana, você conhecer e amar alguém, você ter amigos para rir, uma comida gostosa para comer, dar risada, dançar. Isso vai fazendo com que a vida não se torne insuportável. Mas a isso ainda é relativo, isso é só o pão de cada dia. Mas ainda há algo absoluto e eterno que o meu coração pulsa, que o ser humano pulsa e deseja e lateja dentro dele, que é algo que Jesus fala: não é só de pão, existe algo eterno, existe uma palavra eterna, existe uma referência eterna que o seu ser eterno lateja e que é aí que ele se satisfaz. E é por isso que eu me desespero, que é por isso que eu me angustio, e é por isso que o homem mais rico e o mais pobre, no final, latejam e desejam. E é o que faz ele não ser só um bicho, mas faz dele ser humano. E que eu só compreendo e entendo e discerno e vou aprendendo a lidar com esse desespero latente quando eu compreendo o amor de Deus em Cristo. A palavra encarnada em Cristo, a vida encarnada em Cristo, não como uma filosofia,
mas como um modo de ser. Então, aquilo que é a minha vocação no ser, encontra uma referência. Não numa religião maluca, delas o próprio cristianismo, não nas coisas relativas que são legais e que têm o seu lugar, mas algo que satisfaz o meu ser. Porque o que o meu e o seu coração clama é por verdade, é por vida, e ele não se sacia e se pacifica em algo que não seja verdade e vida. E isso transcende isso daqui. Só que, sendo extremamente honesto, a grande maioria de nós aqui, e lá fora então infinitamente mais, não somente não sabe nem o que significa viver por um significado eterno, como também não se entrega ao significado relativo como um pão. Mas a pessoa cai para lidar com a angústia de ser nas importâncias relativas e de fantasias e ilusões, para mascarar esse latejamento. Aí, a gente, para não saber lidar com esse latejamento, a gente trabalha muito para que o seu cérebro fique, pela ansiedade, pela adrenalina, você nem perceba o buraco no seu ser. E a gente se entrega às drogas, e a gente se entrega ao sexo, e a gente se entrega a tudo que faça esconder e mascarar e iludir nós mesmos aquilo que pulsa em nós. Então, a primeira compreensão que eu tenho que ter é desmistificar o tabu do suicídio. A segunda é entender que o desespero e a angústia humana é algo real em todos. É algo inerente e é o que me caracteriza como humano. Alguns percebem mais, outros percebem menos. E o que faz com que a vida não seja tão absurda é eu entender disso tudo, viver nesse equilíbrio de significados relativos que me motivam e que me alegram no dia a dia, mas, sobretudo, um significado eterno, que é o meu chamado de ser, que é onde em Cristo se perde a noção histórica do que é eterno. Só que a grande maioria está alienada disso. Às vezes, até você não sabe, eu estou falando, você está pensando no Instagram. Porque a nossa mente está tão fantasiada, iludida, a gente mascarou tanto, a gente está tão acelerado, e nós vivemos num tempo que é conhecido como sociedade líquida, modernidade líquida, onde tudo está tão difuso e acelerado. E aí onde chega a terceira compreensão que eu quero que você guarde, é que todo mundo, todos nós, lidamos com apocalipses existenciais. Você sabe o que significa apocalipse? A palavra em inglês é mais fácil de entender. O livro de Apocalipse em inglês é Revelation. Apocalipse é quando você tem momentos de revelação de você para você mesmo. Porque, meu amigo, você e eu, todos nós, temos que lidar de maneira implacável, às vezes absurda e às vezes insuportável com esses apocalipses. Onde Jesus fala, você terá que lidar com aflições, tribulações, tempestades, que é onde, amigo, toda máscara cai, toda fantasia vai para o chão, toda ilusão vai embora, aonde você tem que encarar o buraco do teu coração. A existência, ela é implacável para nos trazer esses apocalipses existenciais, onde você é obrigado a lidar com o vácuo do teu peito. Aí, amigo,
A maioria não aguenta. Jesus, ele diz assim, a tempestade vai vir. Isso é algo real desta existência. Ele falou, aí você saberá do que é feita a sua casa. Se ela é de rocha ou ela é só areia. Aonde a maioria desmorona e procura dentro dele onde se apegar e não encontra. E ele constata o buraco no seu ser. Onde nem filho, nem trabalho, nada mais dá conta. Porque o absurdo da existência chegou. E cada um, amigo, é um tipo. Porque uma coisa é a dor, outra coisa é o sofrimento. Dor, ela é tópica, ela é real. Se cair esse negócio na minha cabeça, vai doer. Sofrimento é a minha interpretação da dor. Por isso que aquilo que me dói e aquilo que dói na Carol, nós podemos sofrer pela mesma coisa com proporções completamente diferentes. Então, se existe já latente em mim esse anseio e essa disposição por algo que me transcende, que é eterno, que é do Espírito e que é vida, e que me desespera e que lateja enquanto eu habito esse corpo de morte, e que para tirar um pouco esse absurdo, eu caio nessas coisas relativas, mas quando não, eu fantasio e eu mascaro tudo com importâncias idióticas da vida. Quando a pancada vem, quando a gente tem esse momento apocalíptico, que pode ser a falência, um câncer, a perda de alguém. E como eu disse, é tão individual que às vezes esse apocalipse acontece, para um é uma falência, para outro é a morte de um gato, pode ser o que for, algo gera um turbilhão nele e ele se depara com ele próprio. E o vácuo do coração dele. Aí, a maioria não suporta e se anestesia, e se droga, e se aliena, e adoece. Porque além do meu desespero de ser, se soma a isso o sofrimento apocalíptico. Que pode ser a falência de um casamento, ou a falência de uma empresa, seja o que for, algo revelou o que estava em mim. E esse momento pode ser tão singular, porque é esse momento que eu sou apresentado às minhas próprias realidades, aonde as máscaras todas foram embora. Mas como a gente está tão perdido, religião não funciona, doutrina religiosa eu estou com pavor. Meu dinheiro não deu conta, minha família não vale nada e eu só tenho que lidar com esse negócio em mim. E isso pode se tornar tão insuportável que tem gente que pelo desespero, ele quer estancar aquilo e ele se suicida. E ele quer, por não suportar, por imaginar que ele não consegue lidar com aquilo, ele quer acabar com aquilo para sempre. E é essa quarta e última compreensão que eu quero que você tenha. O desespero do suicida não é por querer a morte. O desespero do suicida é porque o que ele anseia é por vida. Só que o que ele experimenta na existência dele, ele não identifica mais como... Ele não tem essa compreensão clara, então ele quer finalizar a dor da existência dele. Ele quer estancar aquilo que ele está o matando, nem que para aquilo ele tenha que morrer. Ou por imaginar que para além disso daqui tem algo, ou por não acredito em mais nada, mas nada é melhor do que isso aqui. O nada
é melhor do que essa angústia desesperada que eu não estou sabendo lidar mais. Então, um suicida, ele é um desesperado por vida. Porque o desespero dele é o mesmo seu, mas interpretado e revelado e lidado de uma forma insuportável. Existe uma frase do Søren Kierkegaard que ele diz algo que é muito claro quando você entende o que eu estou falando. Ele diz que quando... A frase não é exatamente assim, mas o espírito do que ele diz é: quando na existência humana aquilo que de melhor eu experimento e entendo... quando na existência humana o pior que eu entendo e experimento é a morte, eu quero viver. Mas no dia da minha existência, quando o pior que eu experimento é o que eu acredito que é vida, nesse dia eu quero morrer. E é isso que está acontecendo, cada dia mais. Porque enquanto na sua existência o pior é a morte, você quer viver. Mas quando na sua existência o que pior você entende é a vida, nessa hora, amigo, você quer acabar com tudo, você prefere morrer. Então, o suicida, assim como você e eu, ele é um desesperado por vida. Só que as máscaras caíram. As máscaras que você ainda segura, deles foram embora. As ilusões que você levanta todo dia e corre atrás, para ele não faz mais sentido. A mentira que às vezes a gente vive, ele encarou a realidade. E aquilo que você se entorpece, se anestesia com remédio, com droga, com sexo, com trabalho, seja lá o que for, para ele já não funcionou mais. Então ele quer acabar com aquilo. Então, quando a gente falar de algo tão delicado, a gente tem que primeiro desmistificar esse tabu. Entender que não tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com o Evangelho, com Jesus. Toda essa loucura infernosa de purgatório, isso é coisa de tradição religiosa, judaico-cristã, que não sabe lidar com a dor humana. E que prefere colocar um label de um inferno, que prefere, pelo medo, pela culpa e pela condenação, tentar parar algo que só piora, mas que não tem nada a ver com Jesus e o Evangelho. A segunda compreensão que eu tenho que ter é que essa latência de desespero e angústia é algo que me caracteriza como humano. É isso que me tira da mediocridade. É isso que me impulsiona a não viver ilusões. É isso que faz, no meu momento de conforto, latejar e falar: não é isso, vida é muito além disso. Só que eu tenho que lidar de maneira coerente nessas conduções de significado. O meu pão, aqui da terra, e um pão que é eterno. Algo que me transcende. Mas ainda disso, como a maioria não e se dedica até na religião como uma fantasia de mascaramento, uma hora ou outra a pessoa tem que lidar com seus apocalipses. E eles são, ouça o que eu vou dizer, a possibilidade da nossa salvação da mediocridade. Aquilo que pode ser o seu fim é a sua possibilidade de sair e viver a realidade. Porque já viu alguém falar: eu estou sofrendo porque eu me desiludi? Se a pessoa entender, ela vai falar aleluia, porque o que ela vivia era uma ilusão. E esses apocalipses, essas tribulações, por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: eu me alegro até na tribulação. Não é porque ele era masoquista.
É porque é isso mesmo que nos tira da zona de conforto e da burrice humana. Da ilusão, do mascaramento, que arranca da nossa cara as máscaras que a gente usa. Nem que seja para nós mesmos. Mas nesse processo, a maioria não sabe lidar e quer travar tudo, anestesiar, entorpecer, trabalhar, fazer tudo para que aquilo seja aplacado. Mas alguns não suportam e querem parar para sempre. Mas o anseio do suicida é vida. O desespero dele é mesmo que o seu, é por vida. Só que a sensibilidade está muito mais aflorada. Então, para você ir embora, se você está lidando, ou lidou, ou está percebendo esse desespero de alguma maneira muito real, entenda algo muito simples: a vida é absurda. Existir é absurdo. Concordo plenamente com você. A gente corre atrás do vento. A gente tenta e trabalha para provar para a gente que a gente não gosta aquilo que a gente não é. Olha que coisa horrorosa. A vida, ela tem dores, angústias, tribulações. Isso é existir. Paulo chega a dizer que eu preferia nem estar aqui. Existir é absurdo. Mas sobre isso, e apesar disso, eu tenho que me lembrar, e eu quero te lembrar que a vida não é só isso. Que você e eu, nós somos alguém para além disso aqui. Quem você é e eu sou não foi ainda plenamente revelado. Paulo chega ao ponto de escrever aos Romanos que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque nós somos filhos de Deus, mas ainda não se revelou o que ainda nós seremos de maneira plena. Quem você é, nem você sabe, meu amigo. Existe algo em você latejando e pulsando por Deus, pelo que é vida, pelo que é verdade, pelo que é eterno. E é justamente essa angústia desesperada que te impede de travar na burrice humana. Então entenda esse seu valor eterno, que sobre você há uma graça absoluta, que sobre a criação e sobre cada ser humano angustiado, desesperado, há um amor eterno. Há uma palavra absoluta de perdão e reconciliação. Que sobre todo homem existe esse chamado vocacional para ser em Deus. Você e eu, mais desconfigurados que possamos estar, mais desumanizados que possamos estar, mais desesperados que possamos estar, existe essa vocação essencial em nós, de sermos em Deus e para Deus e como Ele em Cristo. E a gente vai começar aqui. E quando eu entendo essa vocação eterna que começa aqui, as coisas começam a ser mais claras para mim. Eu lido com o absurdo, eu lido com a loucura, eu lido com esses apocalipses com o olhar de Jesus que fala: não temas, eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter aflições mesmo, a bagaça é feia mesmo. Para isso eu preciso ressignificar o meu desespero. Entendê-lo na perspectiva do Evangelho, que o desespero por si só não me salva, não me melhora. Eu posso virar um maluco, eu posso me entregar às drogas, eu posso me entregar a todo tipo de alienação ou até mesmo ao suicídio. Então, o desespero ele tem que ser ressignificado. Não numa religião, não num pacote doutrinário, não numa doutrina comportamental religiosa, não. Eu só entendo isso, e isso vai fazendo sentido para o meu ser, quando eu me entrego ao que é verdade, caminho em vida, que eu só entendo na encarnação de Jesus. Ele me ensina quem eu posso ser. Ele me ensina quem Deus plenamente é,
E ele me ensina quem eu posso ser plenamente. Aquilo que de mais divino e de mais humano em mim eu só aprendo em Cristo. Não aprendo em mais nenhum lugar, porque Ele é a encarnação do Verbo, da palavra entre nós. Entenda, se você está passando por esse processo, você precisa buscar ajuda. Muitas vezes até medicamentosa de um profissional para te ajudar a acalmar esse processo, para você entender, até você entender o que eu estou te falando. De um psicólogo, de uma psiquiatra, de algo que te ajude. Não sofra sozinho. Entenda que só poste de ferro não sofre. O que te faz ser humano é justamente um turbilhão interior. Entenda que mesmo que você experimente isso em você, guarde aquele salmo quando Davi fala, mesmo na sombra da morte, tu estás comigo. O meu desespero, os meus sentimentos, a minha loucura, a minha vontade de me matar, nada disso me separa de Deus. Nem, Paulo chega a dizer, nem angústia, nem a tribulação, nem principado, nem potestade, nem vida, nem morte. Me separa do amor de Deus que está em Cristo. Nem a morte. Então, o turbilhão, saiba, ele está acontecendo debaixo da graça e do amor de Deus. Então busque ajuda e lembre-se, entenda esse processo, ele é um processo que pode ser um salto quântico dentro de você para uma vida diferente. Onde a mediocridade é superada, onde as ilusões são clarificadas. E entenda que tudo isso acontece e acontecerá no amor de Deus em você. E se você vive ou tem alguém na família que passou por isso, entenda de uma vez por todas, todo coração humano é um ambiente santo e que eu não sou autorizado a penetrar. Eu tenho que me silenciar diante da dor humana. O que me faz monstruoso, o que me faz diabólico, é eu não sentir nada. Eu sentir, eu me desesperar, eu me angustiar, tudo isso é humano. Agora, quem não sente nada, a frieza, o cinismo, diante de tudo, isso é o perigo. Isso é monstruoso. Isso me faz ser um perigo para mim e para o meu próximo. Agora, diante da dor humana, tenha reverência, silêncio. Entenda que, por mais absurdo que pareça, e por mais louco que pareça, o apóstolo Paulo chega ao cúmulo de dizer que Deus é o Deus até dos loucos. Que o amor e a graça de Deus acolhe toda dor e toda angústia humana. Jesus chega ao ponto de dizer, você acha que eu vim para gente sã? Gente sã não está nem aí para mim. É do angustiado e do desesperado que eu estou aqui. Então, se você teve ou tem alguém que passou por isso, entenda, ele está no amor de Deus. Ele está, a morte não o separou do amor de Deus. Eu não estou autorizado em nenhum momento pelo Evangelho a penetrar esse lugar que eu tenho que me silenciar, me compadecer e ser misericordioso, que é com a dor do coração humano. Qualquer coisa que eu fizer diferente disso é diabólico, monstruoso e blasfemo. Que eu estou falando de algo que eu não sei nada. Eu não sei de mim, eu vou saber do coração do outro. Eu não sei o que está acontecendo dentro de mim, eu vou saber o que está acontecendo na dor do outro. Aí
As Escrituras falam, vocês julgam só com o que você vê. Deus não. Deus vê o que está no coração humano. E ali, toda a graça, todo o amor lida. E entenda que isso é algo que acontece com todo mundo está suscetível, e que é a oportunidade na nossa existência, quando nós constatamos isso, de nós darmos esses saltos de qualidade de vida, darmos esses saltos existenciais para além da mediocridade, para além da fantasia, para além das máscaras, para além da loucura, para além da mentira da religião, mas somente para aquilo que é vida, porque é só aí que o meu coração vai se pacificar. Amém, meus irmãos? Que você vá embora com essa reflexão dentro de você, que você lide com a dor do outro com esse olhar de misericórdia, sabendo que se você não está sentindo absolutamente nada, tem algo errado. Porque existe essa latência dentro de mim e de você. Se você não sentiu, e não é uma macumba, é só uma constatação de Jesus, saiba, a existência ela é implacável. Ela te achará e te revelará o que está dentro de você. Para o seu bem. Porque antes de querer o que é bom, Deus quer o seu bem, o bem do seu ser. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor, assim pra te adorar, ministrando